Você vai morrer pobre sozinha, Renata. Ninguém vai querer uma mulher quebrada como você. As palavras de Eduardo cortaram o ar do cartório enquanto ele assinava os papéis do divórcio com um sorriso cruel. Renata segurou as lágrimas e prometeu a si mesma que nunca mais choraria por aquele homem. O que nenhum dos dois imaginava era que exatamente 10 anos depois, os papéis seriam outros, e seria ele quem estaria implorando. O cartório do centro de São Paulo estava movimentado naquela manhã de terça-feira. Casais entravam e saíam, alguns sorrindo com alianças novas, outros carregando o peso de documentos que encerravam sonhos. Renata Campos Oliveira pertencia ao segundo grupo. Aos 32 anos, ela estava assinando o fim de um casamento de 8 anos. 8 anos de promessas quebradas, de humilhações diárias, de ter sua autoestima destruída tijolo por tijolo até não sobrar quase nada. Eduardo Monteiro, seu ainda marido por mais alguns minutos, estava impecável como sempre. Terno de grife, relógio suíço, cabelo perfeitamente penteado. Ele era diretor comercial de uma multinacional, ganhava 20 vezes o que ela ganhava como professora de escola pública, e nunca a deixava esquecer disso. Olha só para você. Eduardo disse, observando-a com aquele olhar de desprezo que ela conhecia tão bem. Cabelo desgrenhado, roupa de brechó, sapato gasto. Não é à toa que nunca conseguiu ser mais do que uma professorinha de bairro. Eduardo, por favor. O advogado dele, um homem de meia-idade claramente desconfortável, interveio. Vamos manter isso civilizado. Civilizado? Eduardo riu. Estou sendo muito civilizado. Estou deixando ela ficar com aquele apartamentinho ridículo que compramos antes de eu ter sucesso. Poderia exigir metade, mas tenho pena. Renata apertou a caneta com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela queria gritar que aquele apartamento havia sido comprado com o dinheiro da herança dos pais dela. Queria lembrar que enquanto ela trabalhava e estudava, ele estava construindo sua carreira, às custas do apoio emocional e financeiro dela nos primeiros anos. Mas não disse nada. Já havia aprendido que discutir com Eduardo era como gritar para o vento. Ele sempre tinha uma resposta, sempre a fazia parecer a errada, sempre a diminuía até ela duvidar de sua própria sanidade. Pronto. O funcionário do cartório disse. Só falta a assinatura da senhora. Renata pegou a caneta. Sua mão tremia. Vai, assina logo. Eduardo pressionou. Tenho um almoço de negócios em 1 hora. Ao contrário de você, meu tempo vale dinheiro. Ela assinou. E naquele momento, sentiu algo que não esperava. Não foi dor. Foi alívio. Como se correntes invisíveis finalmente tivessem sido cortadas. Enfim, livre. Ela murmurou para si mesma. Livre para quê? Eduardo ouviu e gargalhou. Para continuar sendo uma fracassada? Renata, olha para sua vida. 32 anos, divorciada, sem filhos, ganhando uma miséria, morando num apartamento de 2 quartos num bairro que eu não pisaria nem para trocar pneu. Eduardo, já chega. Até o advogado dele parecia enojado. Mas Eduardo não conseguia parar. Anos de casamento haviam lhe ensinado que a maior fraqueza de Renata era sua insegurança, e ele sabia exatamente onde apertar. Você sabe qual é o seu problema? Você nunca teve ambição. Sempre se contentou com pouco. Enquanto eu estava fechando contratos de milhões, você estava corrigindo redação de criança. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz para que apenas ela ouvisse. Você vai morrer pobre e sozinha, Renata. Ninguém vai querer uma mulher quebrada como você. Eu fui o melhor que você conseguiu, e olha como terminou. Renata levantou os olhos, pela primeira vez em anos, olhou diretamente nos olhos dele. Terminou. Ela disse simplesmente. E estou feliz que tenha terminado. Ela pegou sua cópia dos documentos, colocou na bolsa surrada, e caminhou para a porta. Você vai se arrepender. Eduardo gritou atrás dela. Vai vir rastejando de volta quando perceber que não é nada sem mim. Renata não olhou para trás. Não porque fosse forte. Mas porque se olhasse, ele veria as lágrimas que finalmente escapavam. Os primeiros meses após o divórcio foram os mais difíceis da vida de Renata. Não por causa de Eduardo. Lidar com a ausência dele era surpreendentemente fácil. O difícil era lidar consigo mesma.
Anos de abuso emocional haviam deixado marcas profundas, e agora, sozinha no silêncio do apartamento, ela finalmente tinha que encará-las. Você é burra. Você é feia. Você não consegue fazer nada direito. Ninguém além de mim te suportaria. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente como fantasmas que se recusavam a partir. Ela as ouvia quando acordava, quando se olhava no espelho, quando tentava tomar qualquer decisão. Mas Renata fez algo que Eduardo nunca esperaria. Ela buscou ajuda. Encontrou uma psicóloga que atendia em escala social, uma mulher gentil chamada Doutora Helena, que a ajudou a desenterrar a pessoa que existia antes de Eduardo, a jovem ambiciosa que havia sonhado em ser escritora, que tinha ideias e opiniões próprias, que acreditava que podia mudar o mundo. Eduardo não destruiu você. Doutora Helena disse em uma de suas sessões. Ele apenas enterrou quem você realmente é debaixo de camadas e camadas de críticas. Nosso trabalho é cavar e encontrar essa pessoa novamente. Aos poucos, Renata começou a cavar. Ela voltou a escrever, algo que Eduardo sempre ridicularizava. Você acha que alguém quer ler suas bobagens? Ele dizia. Mas agora, sem ele por perto, ela podia escrever sem medo. Começou com um blog simples, onde compartilhava reflexões sobre recomeços, sobre superar relacionamentos tóxicos, sobre encontrar força onde se esperava fraqueza. Para sua surpresa, as pessoas começaram a ler. Não milhões, mas centenas, depois milhares. Uma leitora comentou: você colocou em palavras o que eu sentia e não conseguia expressar. Outra escreveu: seu texto me deu coragem para sair do meu casamento abusivo. Outra ainda disse: você é a prova de que é possível recomeçar. Renata chorou ao ler esses comentários. Não de tristeza, mas de algo que havia esquecido como era sentir, propósito. Enquanto isso, sua vida profissional também começou a mudar. Ela sempre havia sido boa professora, mas sob o peso constante das críticas de Eduardo, havia parado de inovar, de se arriscar, de tentar coisas novas. Agora, sem essa âncora, ela começou a experimentar. Desenvolveu um método próprio de ensino que combinava literatura com desenvolvimento emocional, usando histórias para ajudar crianças a entenderem e expressarem seus sentimentos. Outros professores notaram os resultados em seus alunos e começaram a pedir para aprender. A diretora da escola, uma mulher visionária chamada Dona Marta, viu potencial. Renata, você deveria formalizar isso. Ela sugeriu. Criar um programa, talvez até uma empresa. O que você faz é especial. Uma empresa? Renata riu, nervosa. Eu não sei nada sobre negócios. Então aprenda. Dona Marta disse simplesmente. Você passou a vida sendo diminuída por alguém que não merecia você. Está na hora de descobrir do que realmente é capaz. Naquela noite, Renata não dormiu. Ficou pensando nas palavras de Eduardo: você nunca teve ambição, e percebeu que ele estava errado. Ela sempre teve ambição. Apenas havia permitido que ele a convencesse do contrário. Na semana seguinte, ela se inscreveu em um curso de empreendedorismo online. Era gratuito, oferecido por uma ONG que apoiava mulheres empreendedoras. Nos fins de semana, estudava. Nas noites, escrevia. Nos intervalos da escola, desenvolvia seu método. 2 anos após o divórcio, Renata registrou oficialmente sua primeira empresa, Palavras que Curam, Educação Emocional. O começo foi humilde. Trabalhava sozinha, oferecendo workshops em escolas públicas por valores simbólicos. O apartamento pequeno virou escritório, sala de aula e estúdio de gravação improvisado quando começou a criar conteúdo online. Você está trabalhando demais. Sua amiga Carla disse, preocupada. Quando foi a última vez que tirou um dia de folga? Não posso parar agora. Renata respondeu. Pela primeira vez na vida, estou construindo algo meu. Algo que ninguém pode tirar de mim. E ela estava certa. No 3º ano, um vídeo seu viralizou. Era uma palestra simples sobre como ajudar crianças a lidarem com pais em conflito, tema que ela conhecia bem demais. O vídeo alcançou milhões de visualizações. De repente, Renata Campos Oliveira era um nome conhecido no mundo da educação. Convites começaram a chegar. Conferências, entrevistas, parcerias.
Uma editora a procurou querendo transformar seu blog em livro. Uma rede de escolas particulares ofereceu um contrato para implementar seu método em todas as unidades. Renata teve que contratar funcionários. Depois mais. Depois ainda mais. Você precisa de um escritório de verdade. Seu contador disse no 5º ano. E talvez de um andar inteiro. Aos 37 anos, 5 anos após o divórcio, Renata mudou sua empresa para um prédio comercial moderno na região da Faria Lima, o coração financeiro de São Paulo. O mesmo bairro onde Eduardo trabalhava, nos andares superiores de uma multinacional, achando que estava no topo do mundo. Ela não escolheu o local por vingança. Escolheu porque era a melhor opção para seu negócio em expansão. Mas havia uma certa poesia nisso que não lhe escapava. O 6º ano trouxe reconhecimento internacional. O método de Renata foi adaptado para outros países. Primeiro Portugal, depois outros países de língua portuguesa, depois traduções para espanhol e inglês. Ela foi convidada a falar na ONU sobre educação emocional. Revistas de negócios começaram a chamá-la de a revolucionária silenciosa da educação. Silenciosa. Ela riu ao ler uma dessas matérias. Se Eduardo pudesse ver isso. Mas ela não pensava muito em Eduardo. Não porque o tivesse perdoado. Algumas feridas levam mais tempo para cicatrizar, mas porque ele simplesmente havia se tornado irrelevante. Sua vida era grande demais agora para incluir ressentimentos antigos. No 7º ano, Renata publicou seu 3º livro, que se tornou best-seller internacional. Os direitos foram vendidos para 23 países. Ela apareceu em programas de TV de horário nobre, foi capa de revistas, recebeu prêmios de organizações de educação do mundo inteiro. E então veio o 8º ano, quando tudo mudou novamente, mas dessa vez, para Eduardo. Eduardo Monteiro sempre acreditou que era intocável. Durante 20 anos de carreira corporativa, ele havia subido degrau por degrau, pisando em quem fosse necessário, manipulando quem pudesse ser manipulado, tomando crédito pelo trabalho dos outros sempre que possível. Aos 50 anos, era vice-presidente de operações de uma das maiores multinacionais do setor químico. Ganhava um salário de 7 dígitos, tinha um apartamento de cobertura, 3 carros importados, e uma segunda esposa 20 anos mais jovem que ele havia conhecido em uma viagem de negócios. Mas o castelo de cartas começou a desmoronar quando uma auditoria interna descobriu irregularidades em contratos que ele havia supervisionado. Não era fraude direta. Eduardo era esperto demais para deixar impressões digitais em algo tão óbvio. Mas havia conflitos de interesse, favorecimentos a fornecedores em troca de vantagens pessoais, e uma cultura de assédio moral em sua equipe que finalmente veio à tona quando 3 funcionárias fizeram denúncias formais. A empresa tentou abafar no início. Eduardo era valioso demais, conectado demais, sabia demais. Mas quando a imprensa começou a investigar, não houve escolha. Eduardo, você precisa renunciar. O CEO disse em uma reunião a portas fechadas. Com sua saída voluntária, conseguimos controlar a narrativa. Se te demitirmos, vai ser pior para todos. Vocês não podem fazer isso comigo. Eduardo protestou. Eu construí metade dessa empresa. E quase destruiu a outra metade. O CEO respondeu friamente. Você tem até sexta-feira para apresentar sua carta de renúncia. Com benefícios completos e uma recomendação genérica. É o melhor que podemos oferecer. Eduardo saiu daquela reunião destruído. Mas o pior ainda estava por vir. Sua segunda esposa, Isabela, que ele sempre exibiu como troféu em eventos sociais, entrou com pedido de divórcio assim que soube que ele estava deixando a empresa. Você acha que eu me casei com você por amor? Ela riu quando ele implorou para que reconsiderasse. Eduardo, eu me casei com o vice-presidente da empresa. Com o homem que podia me dar uma vida de luxo. Esse homem não existe mais. Ela levou o apartamento de praia. Ele ficou com a cobertura, mas não podia pagar as despesas. Os carros foram vendidos um a um. O estilo de vida que ele havia construído para impressionar os outros desmoronou como areia entre os dedos. E então veio o pior golpe: ninguém queria contratá-lo. No início, Eduardo achava que seria fácil encontrar outra posição. Afinal, ele tinha décadas de experiência, conexões em todas as empresas do setor, um currículo impressionante.
O que ele não contava era que suas conexões haviam sido construídas sobre medo, não respeito. Assim que ele perdeu o poder, essas pessoas desapareceram. E sua reputação, cuidadosamente cultivada como executivo brilhante, foi substituída por outra, a de homem tóxico que destruía equipes e assediava subordinados. Sinto muito, Eduardo. E adulters diziam. O mercado está difícil. Não temos posições no momento. RHS respondiam. Vamos manter seu currículo em arquivo. Mentiam descaradamente. Meses se passaram. As economias diminuíram. A cobertura foi trocada por um apartamento menor. Depois por um menor ainda. Aos 52 anos, Eduardo Monteiro, o homem que havia gargalhado ao dizer que Renata morreria pobre e sozinha, estava desempregado, divorciado pela segunda vez e rapidamente caminhando para a falência. Foi quando ele viu a matéria na revista. Renata Campos, de professora de escola pública a CEO de Império Educacional. A foto mostrava uma mulher que ele mal reconhecia. Renata estava elegante, confiante, sorrindo com os olhos de uma forma que ele nunca havia visto durante o casamento deles. A matéria falava de sua empresa, agora avaliada em centenas de milhões de reais. De seus livros best-sellers. De seu trabalho transformador em escolas de 3 continentes. Eduardo leu cada palavra com uma mistura de incredulidade e algo que ele não queria admitir: inveja. Não é possível. Ele murmurou para si mesmo. A Renata? A mesma Renata que eu? Ele não completou o pensamento. Não podia. Porque completar significaria admitir que talvez, apenas talvez, ele tivesse cometido o maior erro de sua vida ao descartá-la daquela forma. A ideia veio a ele no meio da noite, quando estava deitado acordado no apartamento pequeno, ouvindo os vizinhos brigando através das paredes finas. Renata tinha uma empresa grande. Empresas grandes precisavam de executivos experientes. Ele era um executivo experiente. Talvez, se a abordasse da forma certa, pudesse conseguir uma posição. Não era orgulho, Eduardo havia perdido isso há meses. Era desespero. Ele passou dias planejando como faria isso. Não podia simplesmente aparecer e pedir emprego. Precisava ser estratégico, mostrar que havia mudado, que reconhecia seus erros. Escreveu e reescreveu um e-mail uma dúzia de vezes. Cara Renata. Sei que faz muito tempo e que as circunstâncias do nosso último encontro não foram ideais. Tenho acompanhado seu sucesso com admiração e gostaria de parabenizá-la por tudo que construiu. Estou em um momento de transição na minha carreira e acredito que minha experiência em gestão corporativa poderia agregar valor à sua empresa em expansão. Seria possível agendarmos uma conversa? Ele leu o e-mail pela 100ª vez. Parecia profissional, neutro, sem admitir demais. Apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio 3 dias depois, mas não de Renata. Prezado Sr. Monteiro. Agradecemos seu interesse na Palavras que Curam. Após análise de seu perfil e histórico profissional, informamos que não temos posições compatíveis com sua experiência no momento. Desejamos sucesso em sua busca. Atenciosamente. Departamento de Recursos Humanos. Eduardo leu a mensagem 5 vezes, a raiva crescendo a cada leitura. Um e-mail automático. Ela nem havia se dado ao trabalho de responder pessoalmente. Mas ele não desistiria tão fácil. Não quando estava tão desesperado. Decidiu aparecer pessoalmente. O prédio da Palavras que Curam era impressionante, 20 andares de vidro e aço moderno, com o logo da empresa brilhando no topo. Eduardo ajeitou o terno, o mesmo que usava há anos, agora um pouco largo demais em um corpo que havia emagrecido de estresse, e entrou no saguão. Bom dia. Ele disse à recepcionista com seu melhor sorriso de executivo. Gostaria de falar com Renata Campos. A senhora Renata Campos? A recepcionista ergueu uma sobrancelha. O senhor tem horário marcado? Não, mas sou um conhecido antigo. Ela vai querer me ver. A recepcionista o estudou por um momento. Qual é seu nome, por favor? Eduardo Monteiro. Ela digitou algo no computador, franzindo a testa. Um momento, por favor. Eduardo esperou, olhando ao redor do saguão. Funcionários jovens e bem vestidos passavam carregando tablets e cafés.
Telas exibiam vídeos de Renata dando palestras, lançando livros, recebendo prêmios. Era um mundo completamente diferente daquele que ele imaginava para ela. Senhor Monteiro? A recepcionista chamou sua atenção. A senhora Campos está em reunião no momento, mas a assistente executiva dela pode recebê-lo. 15º andar. Eduardo subiu de elevador, as mãos suando. Não sabia o que esperar. A assistente executiva era uma mulher profissional de 40 e poucos anos chamada Beatriz, que o recebeu em uma sala de reuniões com vista para a cidade. Senhor Monteiro. Ela disse, sentando-se do outro lado da mesa. Recebi instruções da senhora Renata sobre como proceder caso o senhor aparecesse. Eduardo sentiu um frio no estômago. Ela sabia que eu viria. Ela suspeitava. Beatriz abriu uma pasta. Vou ser direta, senhor Monteiro. A senhora Renata não deseja ter contato pessoal com o senhor. No entanto, ela me autorizou a conduzir uma entrevista profissional, caso o senhor esteja genuinamente interessado em uma posição na empresa. Estou. Eduardo disse rapidamente. Estou sim. Muito bem. Beatriz pegou uma caneta. Então vamos começar. Pode me falar sobre sua experiência profissional? Eduardo começou a falar, citando seus anos de experiência, suas conquistas, os contratos que havia fechado, as equipes que havia liderado. Quanto mais falava, mais confiante ficava. Esse era seu território. Isso ele sabia fazer. Quando terminou, Beatriz assentiu lentamente. Impressionante currículo, senhor Monteiro. Mas tenho algumas perguntas adicionais, se me permite. Claro. O senhor foi desligado de sua última empresa há aproximadamente 2 anos. Pode me explicar as circunstâncias? Eduardo hesitou. Foi uma reestruturação. Corte de custos. Beatriz consultou seus papéis. Tenho aqui informações de que houve denúncias de assédio moral e investigações de conduta inapropriada. Isso procede? O silêncio de Eduardo foi resposta suficiente. Senhor Monteiro, a Palavras que Curam tem uma política de tolerância zero para qualquer tipo de assédio ou comportamento tóxico. Nossa cultura organizacional foi construída especificamente para ser o oposto de ambientes corporativos tradicionais onde esse tipo de conduta é tolerado. Eu mudei. Eduardo disse, a voz mais fraca agora. Aprendi com meus erros. Fico feliz em ouvir isso. Beatriz respondeu, sem parecer convencida. Mas infelizmente, não temos posições que correspondam ao seu perfil no momento. Por favor. A palavra escapou antes que ele pudesse contê-la. Eu preciso desse emprego. Estou em uma situação difícil. Beatriz o estudou por um longo momento. Senhor Monteiro, posso ser honesta com o senhor? Ele assentiu. A senhora Renata me contou sobre o casamento de vocês. Sobre como o senhor a tratava. Sobre as coisas que disse a ela no dia do divórcio. Eduardo sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela também me disse algo que achei notável. Beatriz continuou. Disse que não guarda rancor. Que a dor que sentiu a transformou em quem ela é hoje, e por isso, de certa forma, ela é grata. Ela disse que espera genuinamente que o senhor encontre seu caminho, assim como ela encontrou o dela. Eduardo ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Mas também disse. Beatriz acrescentou. Que isso não significa que ela deve ao senhor uma oportunidade profissional. Que o senhor precisa construir seu próprio caminho, assim como ela construiu o dela. Sem atalhos. Sem usar os outros como degraus. Então é isso? Eduardo perguntou, a voz derrotada. Ela não vai nem me ver. Beatriz hesitou. A senhora Renata deixou algo para o senhor. Caso o senhor aparecesse. Ela deslizou um envelope pela mesa. Eduardo o pegou com mãos trêmulas. Dentro, havia uma única folha de papel com a letra de Renata. Eduardo. Há 10 anos, você disse que eu morreria pobre e sozinha. Que ninguém me quereria. Que eu não era nada sem você. Passei anos acreditando nisso. Anos deixando suas palavras definirem quem eu era. Mas então descobri algo. As correntes que nos prendem são frequentemente as que escolhemos carregar. E eu escolhi largá-las. Não escrevo isso para me vangloriar ou para humilhá-lo. Escrevo porque quero que saiba que é possível mudar.
Que nunca é tarde demais para se tornar uma pessoa diferente. Você me ensinou, sem querer, a maior lição da minha vida, que meu valor não depende da opinião de ninguém. Especialmente de quem me diminui. Não tenho uma posição para oferecer a você. Não porque queira vingança, mas porque genuinamente não seria bom para você nem para minha empresa. Você precisa de um novo começo real, não de um emprego dado por pena ou culpa. O que posso oferecer é isto: perdão. Eu perdoo você, Eduardo. Por tudo. Não porque você mereça, mas porque eu mereço paz. E carregar raiva é pesado demais para quem quer voar. Espero que encontre seu caminho. Espero que descubra quem você é quando não está tentando provar nada para ninguém. Espero que um dia você consiga se olhar no espelho e gostar do que vê. Renata. Eduardo leu a carta 3 vezes. Na terceira, estava chorando. Não lágrimas de raiva ou frustração. Lágrimas de algo que ele havia evitado sentir por décadas, vergonha genuína. Arrependimento real. O reconhecimento tardio de que havia desperdiçado anos de sua vida sendo cruel com alguém que não merecia. Ela realmente escreveu isso? Ele perguntou a Beatriz, a voz falhando. Ela mesma. Beatriz confirmou. A senhora Renata passou por muita coisa para chegar onde está. Mas nunca se tornou amarga. Ela diz que a amargura é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eduardo ficou ali sentado por um longo momento, segurando a carta como se fosse algo precioso. O que eu faço agora? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para Beatriz. Isso é com o senhor. Ela respondeu gentilmente. Mas posso sugerir algo? Comece pequeno. A senhora Renata começou com um blog que ninguém lia. Começou dando palestras gratuitas em escolas que mal tinham verba para giz. O império que o senhor vê aqui foi construído tijolo por tijolo, falha por falha, lágrima por lágrima. Eu não sei fazer isso. Eduardo admitiu. Eu sempre tive atalhos. Sempre soube manipular situações para conseguir o que queria. Então talvez seja a hora de aprender a fazer diferente. Beatriz disse. A senhora Renata oferece programas de recolocação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade. Não como executivo, mas o senhor poderia se beneficiar de alguns workshops sobre recomeço. Se estiver interessado, posso fazer uma inscrição. Eduardo quase recusou. A ideia de participar de um workshop com pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que ele teria desprezado anos atrás, era humilhante demais. Mas então olhou para a carta de Renata novamente. Para as palavras sobre largar correntes. Sobre se tornar uma pessoa diferente. Tudo bem. Ele disse. Eu aceito. O workshop aconteceu em um centro comunitário no bairro onde Renata havia crescido. Eduardo chegou vestindo seu melhor terno, o único que ainda tinha, e se sentiu absurdamente deslocado. Os outros participantes eram pessoas comuns. Desempregados de longa duração, mães solteiras tentando reentrar no mercado, jovens que nunca haviam conseguido um primeiro emprego, idosos descartados por serem velhos demais. A facilitadora era uma mulher jovem chamada Camila, que havia passado pelo programa anos antes. Eu era dependente química. Ela contou ao grupo na primeira sessão. Perdi tudo, família, emprego, dignidade. Passei 2 anos morando na rua. E então alguém me trouxe para um workshop como este, e minha vida começou a mudar. Eduardo ouviu em silêncio, pela primeira vez prestando atenção de verdade em histórias de pessoas que ele teria ignorado completamente antes. Um homem de 60 anos chamado seu Jorge contou como havia trabalhado 40 anos em uma fábrica só para ser demitido às vésperas da aposentadoria. Uma mulher chamada Cláudia explicou como havia fugido de um casamento abusivo com 3 filhos e nenhum dinheiro. Um jovem chamado Marcos descreveu a experiência de crescer em um orfanato e nunca ter tido ninguém que acreditasse nele. E Eduardo percebeu algo que nunca havia percebido antes: ele não era especial. Sua dor, sua situação, seus desafios, não eram únicos. Milhões de pessoas enfrentavam coisas piores todos os dias e ainda assim continuavam lutando. E você? Camila perguntou na segunda sessão, olhando diretamente para Eduardo. Quer compartilhar sua história? Eduardo hesitou. Sua primeira reação foi contar uma versão editada, heroica, onde ele era vítima de circunstâncias injustas.
Mas então pensou em Renata. Na carta dela. Na honestidade brutal que ela havia demonstrado. Eu era um idiota. Ele disse finalmente. Um idiota rico e arrogante que tratava as pessoas como lixo porque achava que estava acima de todo mundo. Fui cruel com minha ex-esposa, abusivo com meus funcionários, e agora estou colhendo o que plantei. O silêncio que se seguiu foi pesado. E o que você quer fazer diferente? Camila perguntou. Eu não sei. Eduardo admitiu. Pela primeira vez na vida, eu realmente não sei. Passei 50 anos achando que tinha todas as respostas, e agora descubro que não sabia nada. Isso. Camila sorriu. Isso é um começo. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais importantes da vida de Eduardo. Ele completou o programa de recolocação. Não conseguiu um emprego de executivo, sua reputação estava destruída demais para isso, mas encontrou uma posição como consultor em uma pequena empresa de logística. O salário era uma fração do que ele ganhava antes, mas era honesto. Ele também começou terapia. Algo que sempre havia ridicularizado como coisa de gente fraca. O terapeuta, um homem paciente chamado Dr. Fábio, o ajudou a desenterrar as raízes de sua crueldade, a infância com um pai violento que lhe ensinou que vulnerabilidade era fraqueza, que controle era amor, que sucesso justificava qualquer comportamento. Você reproduziu o padrão. Dr. Fábio explicou. Tratou as pessoas ao seu redor da mesma forma que seu pai o tratava. Não porque é mau, mas porque era a única forma de relacionamento que conhecia. Isso me absolve? Eduardo perguntou. Não. O terapeuta disse honestamente. Entender não é o mesmo que desculpar. Mas é o primeiro passo para mudar. Um ano depois do workshop, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu a si mesmo. Ele escreveu uma carta para Renata. Não pedindo emprego. Não pedindo perdão. Apenas, contando. Renata, você provavelmente não quer ouvir de mim, e eu entendo. Mas preciso que saiba que sua carta mudou minha vida. Passei o último ano fazendo coisas que nunca imaginei fazer. Participei de um workshop com pessoas que eu teria desprezado antes. Comecei terapia. Arrumei um emprego comum, sem prestígio, sem poder, e descobri que não morro por causa disso. Mas mais importante, passei o ano todo pensando no dano que causei. A você, aos meus funcionários, às pessoas ao meu redor. Não consigo consertar o passado, mas estou tentando ser diferente no presente. Você disse na sua carta que me perdoava. Eu ainda não consegui me perdoar. Talvez nunca consiga completamente. Mas estou trabalhando nisso. Você tinha razão sobre tudo. Sobre mim, sobre você, sobre o que realmente importa na vida. Obrigado por não ter sido cruel quando poderia ter sido. Obrigado por ter me dado aquela carta em vez de um tapa na cara, que era o que eu merecia. Espero que continue tendo todo o sucesso que você merece. E espero que um dia, quando pensar em mim, não seja com dor, apenas com a certeza de que fez a coisa certa ao ir embora. Eduardo. Ele não esperava resposta. E não recebeu, pelo menos não diretamente. Mas algumas semanas depois, encontrou na caixa de correio do prédio onde morava um livro. O mais recente de Renata, ainda inédito no Brasil, uma cópia avançada com uma dedicatória simples. Para Eduardo. Que sua jornada continue. Renata. Ele leu o livro inteiro em uma noite. Era sobre recomeços, sobre encontrar força na vulnerabilidade, sobre se tornar a pessoa que você sempre quis ser. E chorou novamente. Não de tristeza, mas de algo que talvez fosse esperança. 10 anos após o divórcio. Exatamente uma década depois daquela manhã no cartório, Renata Campos estava em um palco diante de 5.000 pessoas. Era a Conferência Anual de Educação Emocional, o maior evento do setor na América Latina, e ela era a palestrante principal. Aos 42 anos, ela era uma das mulheres mais influentes do Brasil. Sua empresa empregava mais de 2.000 pessoas. Seus métodos eram usados em escolas de 40 países. Seu nome era sinônimo de transformação através da educação. Mas não era disso que ela estava falando naquela noite. Há 10 anos. Ela começou, sua voz ecoando pelo auditório. Eu estava em um cartório assinando os papéis do meu divórcio. Meu ex-marido me disse que eu morreria pobre e sozinha. Que ninguém me quereria. Que eu não era nada sem ele.
A plateia estava em silêncio absoluto. Eu acreditei nele. Renata continuou. Por anos, mesmo depois de sair do casamento, a voz dele estava na minha cabeça, me dizendo que eu era incapaz, que era medíocre, que nunca conseguiria nada. Ela fez uma pausa, deixando as palavras repousarem. Mas então aconteceu algo. Eu comecei a questionar essa voz. A perguntar, de onde ela veio? Por que eu acredito nela? E o que aconteceria se eu simplesmente parasse de ouvir? Ela sorriu. Descobri que as vozes que nos limitam geralmente não são nossas. São vozes que absorvemos de pessoas que estavam tão quebradas quanto nós, apenas de formas diferentes. E a coisa mais revolucionária que podemos fazer é substituí-las por nossas próprias vozes. A plateia começou a aplaudir, mas ela levantou a mão. Espera, tem mais. Porque essa história tem um final que eu não esperava. Ela olhou para a primeira fileira, onde um homem de cabelos grisalhos estava sentado. Um homem que ela não via pessoalmente há quase uma década. Eduardo. Ela chamou. Você pode subir aqui? A plateia murmurou, confusa. Eduardo, claramente nervoso, subiu ao palco. Esse é Eduardo Monteiro. Renata apresentou. Meu ex-marido. O homem que disse que eu morreria pobre e sozinha. Houve um silêncio chocado na plateia. Mas também é. Renata continuou. O homem que passou os últimos anos fazendo algo que poucos têm coragem de fazer, mudar de verdade. Eduardo estava visivelmente emocionado. Eduardo agora é voluntário em nosso programa de recolocação profissional. Renata explicou. Ele usa sua experiência para ajudar outras pessoas a recomeçarem. Não como executivo poderoso, mas como alguém que entende o que é perder tudo e ter que reconstruir do zero. Renata. Eduardo começou, a voz embargada. Eu não mereço. Não. Ela o interrompeu gentilmente. Você não merecia meu perdão. Eu não merecia seu tratamento. Ninguém merece a dor que carrega. Mas não é sobre merecer. É sobre escolher. Ela se virou para a plateia. Eu escolhi perdoar. Não por ele, mas por mim. E ele escolheu mudar. Não por mim, mas por ele. E agora, de alguma forma impossível, nós dois encontramos paz. Ela estendeu a mão para Eduardo. 10 anos atrás, você disse que eu morreria pobre e sozinha. Hoje estou aqui, cercada por milhares de pessoas que acreditam no mesmo que eu. E você está aqui, não como meu inimigo, mas como prova viva de que ninguém é um caso perdido. Eduardo pegou a mão dela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Me perdoa. Ele disse, diante de 5.000 testemunhas. Eu sinto muito por tudo. Eu já perdoei. Renata respondeu. Há muito tempo. Mas obrigada por finalmente dizer isso. A plateia explodiu em aplausos. Não porque era um final de conto de fadas, não era. O casamento deles estava destruído para sempre, e algumas feridas nunca curam completamente. Mas era algo mais importante. Era a prova de que pessoas podiam mudar. Que o ódio podia se transformar em perdão. Que os piores capítulos de nossas vidas não precisavam definir todo o livro. Após a conferência, Renata e Eduardo conversaram brevemente nos bastidores. Por que você fez isso? Ele perguntou. Me chamar no palco, me expor assim? Porque sua história é importante. Renata explicou. As pessoas precisam ver que mudança é possível. Que os vilões de uma história podem se tornar diferentes. Que ninguém é apenas a pior coisa que já fez. Eu era um vilão. Era. Mas não é mais. Ela sorriu. Ou pelo menos está tentando não ser. E isso importa. Eduardo hesitou antes de perguntar, você é feliz? Renata pensou por um momento. Sou. Ela disse finalmente. Não porque tenho dinheiro ou sucesso. Mas porque finalmente gosto de quem sou. Finalmente sinto que minha vida tem propósito. Finalmente acordo de manhã sem medo. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Eduardo admitiu. Continue aprendendo. Renata disse. Você tem tempo. Ela olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho um voo para Portugal amanhã cedo. Nova conferência, novo livro, mesma missão. Renata.
Eduardo chamou quando ela já estava se afastando. Obrigado. Por tudo. Pelo perdão, pela carta, pela segunda chance. Ela se virou, sorrindo. Não me agradeça. Apenas passe adiante. Seja gentil com alguém que não merece. Dê uma chance a quem o mundo descartou. É assim que a bondade se espalha. E então ela foi embora, deixando Eduardo ali parado, pensando em tudo que havia perdido e em tudo que, de alguma forma, ainda podia construir. 5 anos depois. Eduardo Monteiro estava em um centro comunitário no interior de São Paulo, diante de um grupo de jovens em conflito com a lei. Eram adolescentes que o sistema havia descartado, meninos e meninas que todos consideravam casos perdidos. Aos 57 anos, Eduardo era irreconhecível. Não apenas fisicamente, cabelos brancos, rosto mais magro, roupa simples, mas algo em seus olhos havia mudado. A arrogância havia sido substituída por algo que parecia estranhamente como humildade. Vocês acham que sabem tudo. Ele disse aos jovens. Que são espertos demais para conselhos. Que conseguem enganar o sistema. Os adolescentes o olhavam com desconfiança. Eu era igual a vocês. Não nas circunstâncias, mas na atitude. Achava que era especial. Que as regras não se aplicavam a mim. Que podia pisar em quem quisesse e nunca haveria consequências. Ele mostrou uma foto antiga em seu celular, ele de terno, relógio caro, sorriso arrogante. Esse era eu há 15 anos. Vice-presidente de uma multinacional. Rico. Poderoso. Temido. Os jovens se interessaram um pouco mais. E esse sou eu hoje. Ele abriu os braços, indicando sua roupa simples, seu carro básico estacionado do lado de fora, sua vida modesta. A mesma pessoa, mas completamente diferente. O que aconteceu? Um dos jovens perguntou. Eu destruí tudo que importava. Eduardo disse honestamente. Meu casamento, minha reputação, meus relacionamentos. Porque estava tão ocupado tentando provar que era melhor que todo mundo que esqueci de ser uma pessoa decente. Ele contou sua história. Não a versão editada que costumava contar, mas a verdade. Sobre como tratou Renata. Sobre como abusou de seus funcionários. Sobre como perdeu tudo e teve que reconstruir do zero. A virada. Ele disse. Aconteceu quando percebi que eu era o problema. Não o mercado, não a economia, não a injustiça. Eu. E que só eu podia me consertar. Após a palestra, um dos jovens se aproximou. Era um menino de 16 anos chamado Leandro, com um histórico de furtos e agressões. Você realmente mudou? Leandro perguntou. Ou é só papinho? Você acha que estaria aqui se fosse papinho? Eduardo respondeu. Poderia estar em uma praia, gastando o pouco que ainda tenho. Mas estou aqui, falando com você. Por quê? Não sei. Leandro admitiu. Porque alguém fez isso por mim. Eduardo disse. Alguém que eu não merecia me deu uma segunda chance. E a única forma de honrar isso é fazer o mesmo pelos outros. Leandro ficou em silêncio por um momento. Meu pai era igual a você. Ele disse finalmente. Rico, poderoso, cruel. Batia na minha mãe todo dia até ela fugir. Nunca mais vi ela. Sinto muito. Não sinta. Leandro deu de ombros. Só tô dizendo porque, se você realmente mudou, então talvez meu pai pudesse ter mudado também. Talvez não precisasse ter sido daquele jeito. Eduardo colocou a mão no ombro do menino. Talvez. Ele disse. Mas ele fez as escolhas dele. Você não precisa fazer as mesmas. Leandro assentiu lentamente. Não era uma transformação instantânea, isso só acontece em filmes. Mas era uma semente sendo plantada. E às vezes, é só disso que precisamos. Na mesma tarde, em Lisboa, Renata Campos estava recebendo um prêmio internacional de educação. Aos 47 anos, ela havia se tornado uma lenda viva. Seus métodos eram estudados em universidades. Seu nome era citado em políticas públicas de dezenas de países. Ela havia jantado com presidentes, aconselhado ministros, inspirado milhões. Mas o que mais a orgulhava não estava em nenhum troféu. Estava nas mensagens que recebia todos os dias. De professores que haviam transformado suas salas de aula.
De pais que haviam aprendido a se conectar com seus filhos. De sobreviventes de relacionamentos abusivos que haviam encontrado força para recomeçar. Você me salvou. Uma mulher havia escrito recentemente. Eu estava prestes a desistir de tudo. Seu livro me deu razão para continuar. Essas palavras valiam mais do que qualquer prêmio. Após a cerimônia, Renata foi abordada por uma jornalista. Senhora Campos, uma última pergunta. Se pudesse voltar no tempo e mudar algo em sua vida, o que seria? Renata pensou por um momento. Nada. Ela disse finalmente. Não porque minha vida tenha sido fácil. Não porque não tenha sofrido. Mas porque cada dor me ensinou algo. Cada queda me fez mais forte. Cada pessoa que duvidou de mim me deu combustível para continuar. Nem mesmo o casamento abusivo? Especialmente isso. Renata sorriu. Meu ex-marido me disse que eu morreria pobre e sozinha. E por muitos anos, achei que ele estava certo. Mas as piores coisas que nos dizem às vezes se tornam as maiores motivações para provar o contrário. E se ele pudesse ouvi-la agora, o que diria a ele? Renata pensou nas palavras com cuidado. Diria, obrigada. Não pela dor, mas pelo que fiz com ela. E diria, espero que você também tenha encontrado sua paz. Porque todos merecemos isso, no final. A jornalista desligou o gravador, visivelmente emocionada. É verdade que vocês se reconciliaram? Há rumores de que ele trabalha na sua empresa agora. Reconciliamos não é a palavra certa. Renata explicou. Mas encontramos uma forma de existir no mesmo mundo sem rancor. Ele ajuda em nossos programas voluntários. Usa sua experiência, inclusive os erros, para ajudar outros a não cometerem os mesmos. Isso é surpreendente. Por quê? Porque esperamos que as pessoas nunca mudem, que os vilões permaneçam vilões para sempre. Renata balançou a cabeça. Essa é a narrativa fácil. A realidade é mais complicada. Pessoas quebradas podem se consertar. Pessoas cruéis podem aprender gentileza. E pessoas que foram vítimas podem escolher não passar a vida inteira nesse papel. E quanto a você? A jornalista perguntou. Ainda se vê como vítima? Não. Renata disse com convicção. Fui vítima. Passado. Agora sou sobrevivente. E mais importante, sou construtora. Não deixei minha história de dor se tornar minha identidade. Usei-a como fundação para construir algo maior. Ela olhou pela janela, para as luzes de Lisboa brilhando na noite. Meu ex-marido disse que eu não era nada sem ele. Hoje sei a verdade, eu era tudo. Sempre fui. Apenas precisei de tempo para descobrir isso. Você vai morrer pobre e sozinha. 10 anos depois, as palavras ainda existiam. Mas haviam perdido todo o poder. Renata havia morrido? Não, estava mais viva do que nunca. Pobre? Sua fortuna era imensa, mas sua maior riqueza era outra: propósito, conexão, impacto. Sozinha? Estava cercada de pessoas que a amavam genuinamente, não pelo que ela tinha, mas por quem ela era. E Eduardo? Também não morreu pobre sozinho, como merecia por suas ações. Porque Renata havia lhe dado algo que ele não merecia, uma chance de recomeço. Talvez essa fosse a maior lição de todas. Não é sobre merecer. É sobre escolher. Escolher perdoar quando a raiva seria justificada. Escolher mudar quando seria mais fácil continuar igual. Escolher construir quando a vida só oferece destroços. Renata havia escolhido todos os dias, por 10 anos. E agora sua vida era a prova de que nossas piores circunstâncias não precisam definir nosso destino. Quanto a Eduardo, ele também havia escolhido, tarde demais para desfazer o dano, mas não tarde demais para ser diferente. E isso tinha que valer alguma coisa. No final, não era uma história de vingança. Era uma história de transformação. Duas pessoas que começaram em extremos opostos, um com todo o poder, outra sem nenhum. E que, uma década depois, haviam encontrado algo mais valioso que qualquer poder: paz. E talvez seja isso que realmente importe no final. Não quem estava certo ou errado. Não quem ganhou ou perdeu. Mas quem teve coragem de se olhar no espelho, aceitar a verdade e escolher ser melhor. Renata escolheu. Eduardo, eventualmente, também.
E juntos, separadamente, cada um à sua maneira, eles provaram que nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo.